Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. A anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Atenção aos versículos 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Palavra do Senhor. Podemos assentar, amados irmãos. Por vezes nós não tratamos determinadas questões nas nossas vidas ou determinados problemas e eles têm a tendência de se agravar. Por vezes nós achamos que algumas coisas que nós sentimos é algo sem importância. E quando nós menos percebemos, a coisa se agrava de uma forma que o tratamento dessa questão ou desse problema é bem mais complicado, ou não tem mais jeito, irmãos. Por exemplo, eu não sei se isso já aconteceu com você, ou se você já ouviu histórias do tipo: alguém estava sentindo uma dor no braço, ou alguém estava sentindo um incômodo no joelho, pensou que não era nada demais, foi tratando em casa com remédio para dor, enquanto o remédio estava fazendo efeito, a dor passava. E nisso a pessoa foi levando, Foi levando para frente sem se importar com nada. Até que não teve mais jeito. A pessoa teve que procurar um médico. E este passou um raio-x, uma ressonância, e foi constatado um grave problema. A pessoa tinha fraturado o braço, ou a pessoa estava com um sério desligamento no joelho. Se antes este cidadão, essa pessoa tivesse procurado o médico, o tratamento não seria tão difícil e o problema não teria se agravado tanto. Por vezes, irmãos, nós fazemos assim em nossas vidas. E o exemplo que eu dei é apenas um de tantos exemplos que eu poderia dar. Poderia ser uma dor de cabeça, poderia ser um incômodo no peito, poderia ser uma dor nas costas, poderia, irmão, ser qualquer coisa. E talvez tenha alguém aqui que já vivenciou, já presenciou histórias exatamente assim. Quando nós olhamos para o texto da carta ao anjo da igreja em Laodiceia, os nossos olhos são voltados para este contexto, para essa questão que eu acabei de expor aos irmãos. Jesus precisava expor para a igreja de Laodiceia com maior nitidez, com maior profundidade o seu problema. E assim ele faz nos versículos 19 e 20. Até então, irmãos, dos versículos 14 a 18, Jesus falou várias coisas sobre a situação caótica daquela igreja. Só que nos versículos 19 e 20, você percebe que Jesus meio que escancara a porta. Fala com maior propriedade sobre aquilo que estava acontecendo naquela igreja. E Jesus precisa fazer isso com a igreja de Laodiceia, porque se não fosse assim,
Talvez eles não tivessem a percepção clara e correta do seu problema, do seu mal, do seu pecado. E, em consequência disso, eles também, irmão, não teriam a consciência, a percepção de que eles necessitavam com urgência de um tratamento, de uma correção, de um renovo. Jesus, por vezes, faz assim com a gente. Mostra-nos de forma clara, de forma mais profunda, de forma mais nítida os nossos erros. Porque se Jesus não fizer assim, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente faz e vai continuar vivendo da forma que a gente vive. Ok, irmãos? O texto que nós lemos, os versículos que nós vamos meditar essa noite, mostra esse problema que acontece na igreja de Laodiceia. Mas também, irmãos, por outro lado, mostra a solução que Cristo traz e a forma como Ele trata essa congregação, essa comunidade cristã. Por isso, irmãos, eu queria estruturar a nossa mensagem de hoje sobre essas 3 questões. Veja se você consegue memorizar isso. O maior pecado. Se você puder, inclusive, anotar, fique à vontade. O maior pecado é a primeira questão que nós vamos falar hoje. A segunda questão é o maior cuidado. E, por fim, nós vamos falar sobre o maior presente. Fica fácil de decorar, né? Sempre começa com o maior. O maior pecado, o maior cuidado e o maior presente. E eu, irmãos, espero que de forma poderosa, de forma abundante, Deus traga uma mensagem de renovo, de restauração ao meu e ao seu coração, à minha e à sua vida. Amém, meu amado irmão? Então vamos ouvir a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. A primeira questão que nós temos, qual é mesmo? O maior pecado. E aí eu quero que você leia comigo a parte inicial, o início do versículo de número 20. No início do versículo 20, nós temos o seguinte: eis que estou à porta e bato. A pergunta evidente que nós temos com essa nossa primeira questão é: qual é o maior pecado da igreja de Laodiceia? Cristo, irmão, já havia falado sobre muitas coisas sobre essa igreja. Cristo já havia dado vários insights sobre a condição espiritual que aquela comunidade cristã se encontrava. Veja, no versículo de número 15, por exemplo, nós temos aí uma igreja inútil, uma igreja indiferente, uma igreja que é morna, uma igreja que não é como as águas quentes de Hierápolis e que, portanto, servia para fins medicinais e para o banho. Não era uma igreja como as águas frias de Colossos, que servia para matar a sede e também para refrescar do calor. Essa igreja era uma igreja morna e, portanto, sem nenhuma utilidade, que se parece como o sal que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, que se tornou insípido, perdeu o sabor, e que só presta agora para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. No versículo 16 você percebe que a igreja de Laodiceia adoece, porque ela causa enjoo no Salvador, ela causa incômodo no Senhor, de forma que Jesus está ao ponto de vomitá-la. Você percebe isso? No versículo 17, a primeira parte, nós encontramos uma igreja arrogante, uma igreja que se vangloriava da sua condição financeira, mas para além disso, uma igreja que não reconhecia a ação benevolente de Deus para tudo aquilo que eles desfrutavam. Eles não reconheciam Deus em nenhuma bênção que eles estavam usufruindo. Eles acreditavam que tudo aquilo, que a riqueza que eles tinham, era fruto do seu próprio esforço, era fruto das suas próprias mãos. E no versículo, irmão, 17, a parte final, nós encontramos a igreja que pensa que tem muita coisa, mas que não tem nada. Alegria, ela não tem, porque ela é infeliz. Bens espirituais, ela não tem, porque ela é igreja miserável e pobre.
Santidade ela não tem, porque ela é a igreja que estava despida, estava nua, estava despida de santidade. Compreensão espiritual ela também não tem, porque ela era a igreja cega. Então, irmãos, você percebe aqui que existem várias condições, vários elementos, melhor dizendo, que nos fazem perceber o estado espiritual daquela igreja, da igreja de Laodiceia. Só que a pergunta é a seguinte: existe alguma coisa que Jesus poderia dizer, além de tudo isso que ele já disse, até os versículos de número 18, será que tem mais algum elemento que nós podemos perceber o quão distante essa igreja estava do Senhor? E a infeliz resposta, irmãos, que nós temos para essa pergunta é sim. Existe ainda mais um elemento, mais uma condição, onde nós percebemos o estado caótico da igreja de Laodiceia. E aquilo que determina esse distanciamento que eles estão do Senhor Deus é o início do versículo 20. E a pergunta que eu lhes faço, irmãos, é muito simples. Perceba, Jesus estava do lado de dentro ou do lado de fora da igreja? Jesus estava do lado de fora da igreja. Não existe, irmãos, maior pecado, não existe maior mal, não existe maior problema do que ter Cristo do lado de fora da igreja e de nossas vidas. Essa é a pior de todas as condições espirituais de uma congregação que se diz cristã e de um servo e de alguém que se diz servo ou serva do Senhor. Veja, irmãos, onde Cristo está. Veja, irmãos, perceba onde Cristo, de que lado Cristo se encontrava em relação a essa igreja. E nós estamos, irmãos, você percebe isso, falando daquele que é o bom, o supremo pastor da sua igreja. Nós estamos falando daquele que é o dono da igreja. Nós estamos falando daquele que é o Senhor da igreja. E apesar de tudo isso, ele se encontra do lado de fora. Você percebe o grande mal em que se encontra a igreja de Laodiceia? Conta-se, irmãos, a história, por certo, fictícia, de alguém que foi visitar uma igreja muito rica. Era um irmão pobre e as pessoas perceberam a sua condição financeira e sem muita cerimônia expulsaram este irmão, pediram, para que ele se retirasse da igreja. Ele, cansado e exausto, se senta no degrau da igreja e ao olhar para cima ele percebe uma figura, cabelos longos, com um manto branco, e essa figura lhe pergunta: qual o seu problema? E o irmão pobre responde: eu tenho tentado entrar nessa igreja e eles não me deixam entrar. Ao que a figura diz: bem, eu também tenho tentado entrar nessa igreja e eles não deixam. Você percebe o ponto aqui que está acontecendo na igreja de Laodiceia? Jesus, irmãos, está do lado de fora. E talvez uma das grandes verdades que esse texto tem para nos ensinar é que existem uma série de atitudes com que faça com que Cristo fique do lado de fora da nossa igreja e das nossas vidas. Pastor, o que pode deixar Cristo de fora de uma igreja? Ora, irmãos, o pecado. O pecado pode deixar Cristo de fora de uma igreja, irmãos? Pode. Pode sim. E em Laodiceia existia muito pecado. O que mais, pastor, pode deixar Cristo de fora da sua igreja? Uma igreja que não mais tem a visão, a consciência da sua missão, de líderes que vivem, que trabalham para as suas ambições, os seus propósitos particulares e não para o reino de Deus. E isso estava acontecendo com a igreja de Laodiceia.
Além disso, irmãos, Cristo pode ficar de fora de uma igreja que não mais se reúne para adorar ao Senhor, mas que se reúne para se auto-enaltecer, para se auto-engrandecer. Jesus pode ficar, irmão, de fora de uma igreja arrogante, de uma igreja que não mais percebe, que não mais compreende a sua necessidade do Senhor, e que por perder isso de vista, não mais busca a Deus através dos meios de graça, oração, meditação da palavra, cultos públicos da comunhão dos santos e dos sacramentos. Tudo isso, irmãos, pode deixar Cristo de fora de uma igreja e das nossas vidas. Infelizmente, a infeliz constatação, me perdoem a redundância, que nós temos hoje a olhar para a situação das igrejas evangélicas do nosso país, é que existem várias igrejas de Laodiceia hoje, em que Cristo não está dentro dessas igrejas. Cristo, irmãos, não está dentro de muitas igrejas, e existem várias igrejas de Laodiceia hoje. Quando se fala sobre missão, Cristo não está dentro de muitas das igrejas evangélicas hoje, porque eles buscam seus próprios interesses e não as coisas do reino de Deus. Quando se fala sobre a adoração, Cristo não está do lado de dentro, porque muitas das canções, as pretensas canções que nós cantamos hoje nas igrejas, não adoram mais o Senhor, adoram o homem. Cristo está do lado de fora, irmãos, quando nós falamos também sobre oração, porque não mais as pessoas oram ao Senhor, vendo e entendendo de que eles são carentes e necessitados de Deus, e Deus é o Todo-Poderoso que pode fazer tudo aquilo que Ele bem entender, e só faz aquilo que Ele quer. Quando se fala sobre oração hoje, irmãos, a posição, a ideia é inversa. Parece que é Deus que precisa agradar o homem. Quando se fala sobre culto, irmãos, em muitas igrejas, Jesus está lá de fora, porque o objetivo do culto não é mais agradar ao Senhor, não é mais reverenciar o nome do nosso Criador, mas é agradar o público, é agradar as pessoas. Quando se fala, irmãos, sobre pregação hoje, infelizmente, Jesus também está do lado de fora, porque não mais se fala sobre a mensagem da cruz. Não mais se fala sobre a mensagem do arrependimento. Não mais se fala sobre o evangelho que restaura, que transforma o homem. A mensagem de Cristo foi substituída pela mensagem de autoajuda. Você pode, você consegue, você vai vencer, você é capaz. Ou por mensagens da teologia da prosperidade. Jesus vai entregar uma chave de carro nas tuas mãos. Jesus vai entregar nas tuas mãos uma chave do apartamento. Jesus vai te dar um novo emprego, irmãos. Jesus não está dentro de algumas igrejas quando nós olhamos para as mensagens que são pregadas nelas. E aí, o que nós precisamos nessa noite refletir, irmãos, é sobre duas questões. De que lado Jesus está das nossas vidas? Olhe para você, olhe para a sua vida. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a perceber as realidades do seu coração e responda essa pergunta para você mesmo. Jesus está do lado de dentro ou está do lado de fora da sua vida? E se você tiver uma resposta sincera, como eu também tenho, irmãos, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: quais são as coisas que têm nos distanciado de Deus e têm distanciado Cristo de nós? São pecados? São pensamentos? São sentimentos? São práticas? E a minha oração é que Deus nessa noite nos ajude a quebrar e deixar de mão tudo aquilo que nos afasta do Criador, e que nós possamos viver vidas onde Deus esteja do lado de dentro. Amém, amados? Amém? A segunda questão que nós temos nessa noite, depois de analisarmos essa primeira, qual é mesmo? O maior? Maior o quê? Cuidado. O maior cuidado. E a pergunta que nós temos para este ponto, irmãos, é:
Qual foi a demonstração do cuidado? Qual foi a maior demonstração do cuidado e do amor de Cristo por Laodiceia? E esta também é uma questão bastante interessante. Aqui, irmãos, ao analisarmos, ao lermos novamente o início do versículo 20, nós não iremos fazer, nós já fizemos, mas você veja aí o início do versículo 20, e aqui existe uma atitude do Senhor em relação à igreja de Laodiceia. Jesus se posiciona de uma forma em relação àquela igreja. Jesus toma uma série de atitudes em relação a esta igreja. E é interessante, irmãos, porque não é a primeira vez nessa carta que Jesus diz estar fazendo algo para restaurar essa comunidade cristã. Não é a primeira vez nessa carta onde Jesus se posiciona a fim de trazê-los de volta para o aprisco do Senhor. Nós já pregamos, por exemplo, sobre o versículo de número 16. E o versículo de número 16, irmãos, às vezes nos causa um impacto, porque Jesus diz que estava a ponto de vomitar aquela igreja. Nós já pregamos sobre esse texto. E a reflexão que eu fiz, eu não sei se você lembra, a reflexão que eu fiz sobre esta frase do Senhor, é porque Cristo ainda não fez isso. Porque Cristo ainda não vomitou essa igreja. Porque Ele diz estar a ponto de. Porque Ele ainda não fez isso. Porque Ele não faz isso agora. Uma igreja tão ruim. Uma igreja tão problemática. Uma igreja tão complicada. Por que ainda Cristo não provocou, não vomitou essa igreja? Porque Cristo ainda suporta o enfado que aquela igreja lhe causa. Porque Cristo ainda suporta o mal-estar que estes irmãos ainda lhe causam. Porque Cristo ainda suporta o enjoo que essa igreja lhe causa. Porque Cristo ainda não fez aquilo que Ele disse que estava a ponto de fazer com essa igreja. E a resposta, irmãos, que nós temos é que Cristo estava dando para eles e para nós tempo de se arrepender. Jesus não permite que instantaneamente nós soframos as consequências das nossas escolhas e dos nossos pecados, porque Ele está nos dando tempo para nos arrependermos. Que graça, irmãos, que bondade, que amor, que misericórdia Deus tem para conosco. E aí, novamente, Jesus age no versículo de número 18. E Ele, irmãos, vai falar de forma muito amorosa para a igreja que merece uma mensagem dura. Ele vai falar de uma forma muito bondosa para a igreja que precisa, que merece ser repreendida da maior forma possível. Veja o que Jesus diz para essa igreja: não, eu te ordeno. O que é que Jesus diz no versículo 18 para a igreja de Laodiceia? Eu aconselho, o Senhor da igreja se aproxima deles com amor. Uma igreja em pecado, uma igreja arrogante, uma igreja que merecia, irmãos, ser tratada de forma dura. E Jesus fala para eles suavemente: eu te aconselho, eu te aconselho. E nesse aconselhamento que Jesus faz para a igreja de Laodiceia, Jesus abre alguns dos tesouros espirituais. Imagina, irmão, Jesus está oferecendo para aquela igreja alguns dos tesouros espirituais, algo que com certeza eles não merecem. Jesus estava oferecendo para eles fé, representada pelo ouro. Jesus estava oferecendo para eles santidade, representada pelas vestiduras brancas. Jesus estava oferecendo para eles, irmãos, compreensão, visão espiritual, ajustada pelo colírio divino. Jesus está tratando com essa igreja de uma forma muito branda em relação àquilo que eles merecem, porque Ele aqui entende que a forma que Ele deseja atraí-los nesse momento
é com essas palavras, é com essa mensagem de carinho, de graça e de misericórdia. É assim que Deus trata conosco, irmãos. Por vezes a gente chega no culto e a gente sabe, Senhor, o que eu estou merecendo hoje como a gente diz por aqui no Ceará, né? Estou merecendo hoje de umas lapadas, Senhor, de umas chicotadas. E aí Deus trata conosco de forma tão boa, de forma tão misericordiosa, de forma tão graciosa. E a pergunta que eu preciso fazer aos meus amados irmãos é o que mais Cristo precisava mostrar para aquela igreja, para que eles percebessem que Ele a ama, para que eles percebessem que Cristo quer tratar com ela com carinho, com graça, com cuidado. E aqui, irmãos, veja o que diz novamente o versículo de número 20, o início do versículo 20. Qual é a atitude de Jesus? Eis que estou à porta e bato. Pergunta, irmãos, Jesus precisa da nossa autorização para entrar na igreja? Alguma porta pode segurar a presença de Jesus, pode impedir a presença de Jesus na igreja? Se Jesus decidir entrar, ele simplesmente entra. Mas ele está à porta e bate. Muitos comentaristas entendem que essa expressão aqui tem a ver com o que nós encontramos no livro dos Cânticos, no capítulo de número 5, versículo de número 2. Lá em Cânticos, a imagem que nós temos é da esposa ouvindo o seu esposo batendo em sua porta e solicitando que ela abra para que ele possa entrar. E se essa ideia está correta, veja o que nós temos aqui. Cristo é o noivo da igreja, que foi colocado para fora por ela. Foi solicitado a se retirar da vida da igreja. Foi expulso da sua casa pela sua noiva. E é este noivo expulso que está buscando a reconciliação. Veja, irmãos, com grande amor Jesus trata conosco. E a pergunta que talvez você queira se fazer: ok, pastor, como é que eu sei que Jesus está à porta da minha vida e está batendo? Né? Que o texto está numa linguagem figurada. Talvez você queira saber como é que isso funciona na prática. Como é que Jesus está à porta das nossas vidas, batendo, a fim de que a gente possa ouvi-lo e deixá-lo entrar. Como é que Jesus faz isso? E eu creio, irmãos, que a resposta dessa pergunta está no versículo de número 19. Que existe uma ligação muito forte com o versículo 19 e a atitude de Jesus aqui de estar à porta e bater. Leia comigo novamente o versículo de número 19. Diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende. Pastor, ultimamente eu tenho me sentido tão angustiado, pastor. Pastor, ultimamente o senhor nem sabe, como a gente diz no Ceará, né? Eu tenho me sentido assim, uns aperreios, pastor. Pastor, eu estou com alguns dias, eu sinto até dificuldade para dormir. Você já pensou que não pode ser Cristo batendo à sua porta? Pastor, ultimamente eu tenho só ouvido mensagens de arrependimento, de santidade. Não é só aqui na igreja não, pastor. Eu sei que o senhor já, por costume, já fala muito disso. Mas quando eu estou trabalhando, coloco lá, sintonizo numa rádio evangélica e está lá o pastor lá falando de arrependimento, de confissão de pecados. Quando eu estou varrendo, fazendo as atividades de casa, eu coloco lá num vídeo do YouTube e está lá de novo o pastor falando sobre arrependimento, sobre santidade, sobre confissão de pecados. Pois é, irmão. Você nunca pensou que pode ser Cristo
a porta e batendo? Pastor, deixa eu lhe falar algo, pastor. Está difícil. A minha vida está caótica. Parece que o mundo vai desmoronar debaixo dos meus pés. Pastor, é só luta. Pastor, o senhor não queira nem pensar no tamanho do deserto que eu estou vivendo. Pastor, o vale está difícil. Pastor, a tempestade está complicada, pastor. Pastor, é provação. Estou na prova, pastor. Estou na prova. Tribulação está grande. Pois bem, meu amado irmão. Você nunca pensou que pode ser Cristo à porta e batendo ao seu coração? É assim que Deus faz conosco. O versículo 19 usa duas palavras. Usa duas palavras que são repreender e disciplinar. Todas elas têm a ver com correção. A repreensão é a correção por palavras, a disciplina é a correção por ação. Deus, por vezes, irmãos, trata conosco, a gente vem para a igreja e ouve uma palavra que a gente sai do culto com as costas doendo, pensando que a gente é o pior dos piores. É Deus, irmãos, disciplinando, é Deus repreendendo. Por vezes, irmãos, nem é isso. Por vezes Deus permite lutas, Deus permite adversidade, Deus permite provações. Pois é a forma que por vezes Deus trata conosco. Nos corrigindo por ação. É a sua disciplina. Eu sei, irmãos, que por vezes nós não sentimos o amor de Deus quando nós estamos na prova. Quando nós estamos na luta. Por vezes nós pensamos que não existe amor, que existe ali alguma coisa completamente diferente do amor divino. Mas se você nunca ouviu isso, ouça agora. Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele não deixará que nós permaneçamos onde estamos. Amém? Deus nos ama tanto que Ele não permitirá que nós permaneçamos onde estamos. Jesus prefere ver você na luta, ver você na prova, ver você no deserto, do que ver você no inferno. Ele te ama demais. E Ele não vai desistir de você. Deus vai usar de todos os meios para trazer você de volta. Por vezes, irmãos, essa batida do Senhor, a porta, dói. Dói muito, eu sei disso. Mas é a forma como Deus nos traz de volta para o aprisco das ovelhas. Amém, meu amado irmão? Esse é o amor que Deus tem por nós. Eu sei que você talvez esteja acostumado com o evangelho de muitos pastores. Venha como estás e permaneça como quiser. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é venha como está, para ser transformado pelo Espírito Santo e pelo poder do evangelho. Amém, meu amado irmão? Tratamos até agora sobre duas questões. O maior pecado e o maior cuidado. Falta-nos ainda analisarmos a terceira e última questão, que é o maior presente, irmãos. Eu peço para que os irmãos leiam comigo novamente o final do versículo 20. Veja, aqui no final do versículo 20, o maior presente. Diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a pergunta que eu faço ao refletir sobre esse último ponto, irmãos, é a seguinte: qual é o maior presente de Cristo para a vida do homem? Qual é o maior presente de Cristo para a vida do homem? Como eu já falei para vocês, Cristo, no versículo 18
abre para a igreja de Laodiceia alguns dos maiores tesouros do Evangelho. O ouro, a fé. Vestiduras brancas, santidade. Colírio para os olhos, para restaurar a compreensão espiritual dessa igreja. Certamente, irmãos, nós na nossa caminhada de fé, recebemos muitas bênçãos do Senhor. Mas muitas bênçãos. Veja as bênçãos que nós recebemos no momento em que nós somos encontrados por Cristo, no momento da nossa conversão. Logo quando Cristo nos converte, quais são as bênçãos, pastor, que nós recebemos? Fé, arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação, adoção, perseverança, glorificação. Durante, irmãos, a nossa caminhada cristã, nós somos abençoados assim por Deus de forma abundante. E bênçãos que têm a ver com o nosso cotidiano. São bênçãos que têm a ver com a providência do Senhor. Como Jesus declara em Mateus 6, é aquilo que nós temos que comer, beber e vestir. Deus cuida de nós, irmãos. Deus nos abençoa nesse sentido. São as demais coisas que nos são acrescentadas enquanto nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus nos abençoa muito. Mas não há, ouça isso, não há maior bênção de Deus para o homem do que aquela que está aqui exposta no texto que nós acabamos de ler. Qual é a bênção, pastor, que nós encontramos aqui no final do versículo 20? Anote isso. A bênção da comunhão. A bênção da comunhão. A ideia que nós temos aqui é de uma refeição. Está acontecendo aqui uma ceia. Alguns dizem, inclusive, não, refeição noturna, a principal refeição do dia, que seja, irmãos. Mas é uma refeição, é uma ceia. E nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus, cear, se reunir em volta da mesa com alguém, representa exatamente isso. Intimidade. Representa exatamente isso. Parceria. Representa exatamente isso. Comunhão. Não existe, irmãos, maior bênção que Deus pode dar para o ser humano do que a bênção da sua própria presença. Isso foi o que de mais importante nós perdemos em Gênesis 3. O homem tinha comunhão com Deus de tal forma que na viração do dia Deus ia se encontrar com o homem. Mas por causa do pecado, nós perdemos isso. Nós perdemos de tal forma que Deus, desde então, está procurando restaurar esta comunhão com o homem. E uma comunhão que foi restaurada de forma completa e cabal em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos comunhão com Deus. Infelizmente, a igreja de Laodiceia não estava desfrutando dessa comunhão. Não estava desfrutando desses benefícios, dessas delícias, irmãos. Só que eu quero que você perceba um detalhe ainda maior nesse texto. Porque o final do versículo 20 diz o seguinte: cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é a ideia aqui? É que as duas partes que se reúnem para essa refeição, cada uma delas trazem a sua porção nesse banquete. Cristo traz a sua parte do banquete. Eles vão cear comigo. Nós trazemos a nossa parte nesse banquete. Cristo vai cear conosco. Você percebe isso? Cristo traz a sua parte do banquete, coloca em cima da mesa e a gente vai comer da parte do Senhor. E aí também nós nos aproximamos, trazemos a nossa parte da refeição, colocamos sobre a mesa e Cristo vai comer da nossa parte desse banquete. E a pergunta, irmãos, que nós temos que fazer é a seguinte: que parte Jesus traz para esse banquete? A parte que nós comemos, qual é? Qual é a parte que Jesus traz para esse banquete, a parte que nós comemos? Ouça,
Jesus traz para o banquete da comunhão descanso para a alma cansada. Jesus traz para o banquete da comunhão alegria e consolo para a alma desesperada. Jesus traz, irmãos, para o banquete da comunhão força e proteção para que a gente possa suportar os dias maus. Jesus traz, irmãos, para o banquete da comunhão cura e restauração para as nossas feridas, as nossas doenças espirituais e emocionais. Jesus traz para o banquete da comunhão perdão para os nossos pecados. Jesus traz para o banquete da comunhão fé, uma fé renovada, uma fé restaurada. E principalmente, amados irmãos, Jesus traz para o banquete da comunhão santidade. No banquete da comunhão, o Espírito Santo molda em nossos corações o caráter de Cristo Jesus, de tal forma que passa a existir menos de nós, mais de Cristo, de tal forma que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Essa é a parte que Cristo traz para o banquete da comunhão. Essa é a parte que nós comemos. É dessa forma que Cristo nos alimenta. Qual a próxima pergunta, irmãos? Se essa é a parte que Cristo traz para o banquete da comunhão, a próxima pergunta é: e a nossa parte? O que é que a gente leva para o banquete da comunhão? Eu quero lhes dizer algo. Esse banquete é um pouco, entre aspas, injusto. Porque a parte boa, a gente come. A parte agradável é a gente que come. A parte ruim, Jesus come. Você quer ver algo? Abra aí Isaías 53, rapidamente. Isaías 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5 vai nos ajudar a perceber qual é a parte que Cristo come, a parte que nós trazemos para o banquete da comunhão. E o profeta do Senhor diz o seguinte, Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que Cristo faz conosco, irmãos, no banquete da comunhão. Ele toma sobre si as nossas transgressões. O nosso pecado é a única coisa que nós podemos trazer para esse banquete. E Jesus toma-as todas. Jesus, de fato, levou na cruz e pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Por isso eu tenho um convite para você. Está com fome? Você tem fome de Deus? A mesa está posta. Sente-se, coma, se delicie na presença do Senhor. Amém, meu amado irmão? Eu quero concluir, eu quero caminhar com os meus amados irmãos para a conclusão dessa mensagem. E aqui, recapitulando, nós falamos sobre 3 questões bastante importantes. O maior pecado, o maior cuidado e o maior presente. O maior pecado, o maior cuidado e o maior presente. E a lógica desse texto é que a gente possa sair de onde nós estamos para onde Deus quer nos levar. Essa é a lógica do texto. Se estamos em pecado, existe um propósito, existe uma condição de vida em que Cristo quer nos colocar. Só que nesse caminho, irmãos, você percebe no texto que existe um grande se. Você vê um se aí no texto? Uma grande condição? E qual é o se que está aí no texto, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. 2 perguntas rápidas. 2 perguntas rápidas, irmãos.
Todo mundo vai ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo? Todo mundo vai ouvir a voz de Cristo, irmãos? É todo mundo que ouve a voz de Cristo? Infelizmente não. Senão, no texto, não teria se alguém ouvir. Mas, por exemplo, quando alguém ouvir. Você percebe que o se também determina que não é todo mundo que vai ouvir. Você percebe isso? Amém? Segunda pergunta. Se não é todo mundo quem vai ouvir a voz do Senhor, quem a ouvirá? Quem é que vai ouvir? Vocês sabem quem é que ouve a voz de Cristo? João 10, 27. O texto de João 10, 27 é que nos ajuda a responder quem é que vai ouvir a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha de Cristo Jesus, eu tenho absoluta certeza que você vai ouvir a voz de Cristo essa noite. Se foi plantado em você a semente do Evangelho, eu tenho absoluta certeza de que você irá ouvir a mensagem de Cristo nessa noite. Se você é um eleito de Deus, se você foi salvo em Cristo Jesus, se você é habitado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza de que você vai ouvir a voz do Senhor. É por isso que eu retomo o convite. Sente-se à mesa. Abra a porta, irmão. Abra a porta. Está na hora. Hoje é o dia de colocar Cristo de volta para dentro dos nossos lares. Hoje é o dia de colocar Cristo de volta do lado de dentro dos nossos casamentos, das nossas famílias. Hoje é o dia de colocar novamente Cristo do lado de dentro dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Hoje é o dia de colocar Cristo de volta para dentro dos nossos corações. Você ouviu a voz do Senhor? Amém? Amém, meu amado irmão? Você ouviu a voz de Deus? Você entende que essa é a voz do bom pastor para a sua vida nessa noite? Amém? Então, convido a você a se colocar de pé em nome de Jesus.